Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê sua graça, né? De nós entendermos aqui. Tem uma palavrinha aqui que eu gosto muito aqui, não é? Aqui nessa resposta certa, a pergunta certa aqui na resposta, é que ele é imutável e ele é insondável. Então nós temos aqui duas características, né? Na verdade, aqui nós temos aqui características que não são compartilhadas conosco. São seus atributos aqui, né, inerentes a ele. Por exemplo, todo suficiente, imutável, insondável, onipresente, infinito. Não é? Então, isso aqui são características de Deus que ele não compartilhou conosco, mas ele nos revelou isso aqui. Agora, bondade, sabedoria, santidade, isso aí ele compartilha conosco. Ele divide conosco isso aqui. Deu para entender ou não? Atributos inerentes a Deus e atributos que ele compartilha conosco. Ok? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Nós estamos caminhando nessa carta aqui. Hoje é a nossa quinta aula, se eu não me engano. Nós paramos aqui, irmãos, na semana passada, a respeito da questão dos dons. Né? Nós vimos aqui, a partir do capítulo 12 aqui, mas antes de entrar nos dons, a gente parou um pouco, a gente parou no capítulo 13. O que é o capítulo 13, né, no contexto da carta de Paulo à primeira igreja de Corinto? É uma boa pergunta. É um capítulo inteiro que ele fala do amor. Inteiro. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito, muito rica, muito diversificada nos dons. Mas havia certa desorganização na utilização desses dons. Então, havia muita disputa, a gente viu isso aqui logo no começo, né? Havia muita facção na igreja de Corinto. Uns são de Paulo, um de Apolo, um de Pedro, outros de Cristo. Então, era uma igreja assim, muito, muito cheia de facções. Né? Então, Paulo escreve essa carta para aprumar a igreja na realidade da qual eles foram chamados. E para colocar para a igreja que existe ordem eclesiológica. A igreja, ela é ordeira, ela tem uma ordem sobre ela. E ela deve seguir essa ordem. E que Cristo é o cabeça, e que essa ordem da eclesiologia é colocada por Cristo, não é? nos fundamentos e nos princípios da sua doutrina. Então, Paulo começa a trazer a ideia, não é? O sentido real de que a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo tem uma cabeça, e deve seguir essa cabeça, e a cabeça é Cristo. Mas, Cristo sendo cabeça, ele também tem seus servos que dirigem, que orientam, que fazem com que a igreja seja edificada. Aí vem os pastores, os presbíteros, os diáconos. Isso tudo faz parte desse contexto do crescimento da igreja. Né? E nessa comunhão dos santos, existe uma diversidade de dons. Isso é claro, isso é bíblico, porque Deus derramou dons sobre os seus servos, para que os seus servos edifiquem a igreja por meio do serviço dos seus dons. Então, os dons estão a serviço da igreja, não está a serviço próprio de cada um. Não é? Isso tem que ficar muito claro. Não é? O dom do pastoreio é um dom para a igreja. É um dom que deve ser compartilhado, distribuído para a igreja. Então, se você tem um dom, e você deve ter um dom, que ninguém na igreja não tem dom, todos têm dom na igreja, esse seu dom é para o crescimento, né, e a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Ele deve ser compartilhado, mas com ordem, com decência, com reverência e com disciplina. O que estava vendo aqui na igreja de Corinto? Uma bagunça total. As pessoas não estavam... Os irmãos não estavam usando da forma correta os seus dons. Então, havia muita briga aqui, não é?
de quem profetizava, de quem falava em línguas, de quem era mestre, de quem era pastor. Então havia uma confusão no exercício dos dons. Então, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, um dos pontos principais da sua carta é trazer a igreja a esse contexto aqui. E ele vai escrever aqui o capítulo 13 de Coríntios. Por quê? Por quê? Porque o capítulo 13 fala do amor. Por quê? Porque é o amor que deve motivar, não é, todos os nossos serviços na igreja. Se o amor, irmãos, não for o conteúdo, não for o óleo, não for a motivação, né, de nós estarmos na igreja, né, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Amor a quê? Amor a Cristo. Amor a Deus. Ele é que nos motiva. Ele nos amou primeiro e nos ensina a amar a Ele e uns aos outros. Esse aqui é o ponto. Então, Paulo vai tratar dessa questão aqui, não é? Ele faz até aqui um sanduíche, ele começa no capítulo 12, os dons, ele para no 13, fala do amor e volta a falar dos dons também no capítulo 14. Não é? Então, isso aqui é muito interessante no contexto da carta, porque a ideia de Paulo é justamente trabalhar, não é, o coração da igreja, dos irmãos, para que sirvam uns aos outros, motivado pelo amor com que Deus os amou. Porque se você olhar aqui as características do amor que estão aqui, não é? Só Cristo possui isso aqui. Só Cristo, irmãos. E é assim que Ele nos ama. E nós devemos, né, mesmo na nossa imperfeição, amar os nossos irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 12. Acompanhe aqui a nossa leitura. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Olha só. Então, Paulo não quer deixá-los ignorantes a respeito disso. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Então, ele vai lá atrás para mostrar quem ele é, quem eram eles e quem era o próprio Paulo. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Então, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é um anátema, é um apóstata. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui dá uma chamada na igreja. Olha, se vocês chamam Jesus de Senhor, então é um sinal de que vocês têm o Espírito Santo. Esse aqui é um ponto. Então, fiquem atentos. Ora, o verso 4. Os dons são diversos. Então, Paulo começa aqui a falar da diversidade dos dons. Isso aqui é um ponto. Mas o Espírito é o mesmo. O que ele está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, ele é um, e é ele quem tem a diversidade dos dons. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos dons. E quem distribui esses dons, a diversidade é dele, do Espírito Santo. Então, há uma unidade. Então, Paulo começa a trazer para a unidade. O Espírito é o mesmo. Ele é quem dá e quem traz a diversidade. E também a diversidade dos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Dons e serviços. Então, mais uma vez aqui, Paulo chama a igreja à unidade. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Então, o que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Que tanto os dons, como o serviço, e como a diversidade nas realizações, tudo vem de Deus. Está tudo ali na Trindade. Esse é o foco aqui. Chamando os irmãos da igreja para uma unidade. Então, o dom que eu tenho não é meu, é dele, para serviço da igreja. As diversidades e os serviços são dados pelo Senhor Jesus Cristo. Para o quê? Para o crescimento da igreja. O 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha só. Então, o seu dom, ele tem um fim proveitoso.
porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, são pessoas que têm palavra de sabedoria na igreja. Né? Observe isso é real, irmãos. Isso aqui é real. Pessoas que, numa hora de crise, assim, muito grande assim, ela chega e traz uma palavra assim que encaixa e que consola, conforta e apazigua as coisas. Palavra de sabedoria. Tem gente que tem isso, irmãos que tem isso. Oi? E a gente pode pedir para Deus um dom específico? Pode. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá aqui. Há outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Que palavra de conhecimento é essa aqui? Você vai estudar a Escritura. Deus vai te revelar as coisas. Então você adquire conhecimento teológico para dar, edificar, fortalecer os irmãos, não é? A um é dada no mesmo Espírito a fé. Olha só. A outro no mesmo Espírito dons de curar. Fé, cura. Fé é um dom, né? Não é verdade? Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Não é? É dom de Deus, a fé e a salvação, né? Há outros operações de milagres. Né? Há outros profecia, há outros discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um indivíduo conforme ele quer. Está vendo aqui? Então, isso aqui tinha na igreja de Corinto. Todos esses dons aqui eram visíveis lá, irmãos. Eram visíveis lá. E é interessante que o que Paulo está dizendo aqui é que esses dons, né, o exercício de usar esses dons, né, ele deve trazer a unidade da igreja, porque essa é a minha consciência. É um só Espírito, então ele deu a fulana, então isso evita o quê? A inveja, a disputa, a prepotência, o orgulho, porque o dom não é seu. Você não tem a capacidade de ter esse dom, Deus está lhe capacitando para usar o dom veio dele, é dado por ele. Mas você não pode se apossar do dom de uma forma de que ele é o altar da sua vida. Perdeu o sentido, irmãos. Perdeu o sentido. E é muito comum hoje, em algumas igrejas, não é, uma relação de adoração aos dons, não ao Senhor dos dons. Então são pessoas que têm proeminência na igreja por causa dos seus dons. E chamam a atenção, essas pessoas chamam a atenção, a fulana é fulana de oração, ela ora e acontece. Então isso começa a ser comunicado na igreja e a disseminação dessa notícia aí começa a colocar essa irmã em evidência. Não é? É irmã de oração. Então, todo mundo quer que ela ore por todas as coisas, pelas pessoas, mas ninguém está percebendo que a oração, toda oração tem sua resposta de Deus. Então, isso é muito comum, isso é errado. Não é? É isso que Paulo está combatendo. Ninguém tem essa primazia, porque tem o dom de cura, o dom de milagre, o dom de interpretação de línguas. Ninguém tem primazia, irmãos. Isso não é para ter primazia em lugar nenhum. Isso é para serviço da igreja. Não é? Você pergunta, mas pastor, esses dons são para hoje? É uma boa pergunta, né? Os dons são para hoje, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas qual é a base que você tem bíblica para dizer que os dons são para hoje? Onde é que você fundamenta isso? E aí, gente, é isso mesmo? O que é que diz aqui o verso 11? Logo no comecinho a gente tem a fundamentação, né? Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um indivíduo conforme ele quer.
Os dois são para hoje, mas o Espírito distribui como ele quer. O fundamento justamente é esse. É esse, irmãos. Então isso é uma coisa real. É uma coisa, eu creio nisso. Os dons são para hoje. Não é? Alguns já deixaram de ser, não é? Mas a grande maioria dos dons são para hoje. Agora, a gente tem que entender isso. O dom é uma questão de dádiva do Espírito. Ele dá a hora que ele quer, a quem ele quer. Está bem claro aqui no texto. Paulo fala, olha, isso aqui existe, mas olha só como é que funciona. A administração não é sua, é dele, é do Espírito. Vamos lá, o verso 12. Então, Paulo vai voltar mais uma vez aqui a falar da unidade da igreja. Então, os dons têm como propósito trazer a unidade da igreja, não a dispersão da igreja, não a facção da igreja, como muita gente pensa hoje, ou como muita gente hoje estipula, por exemplo, não, eu só aceito a oração do pastor. Isso é heresia, irmãos. Isso é apostasia, isso não está na Escritura. Não, eu só aceito visita do pastor. Também não é, isso não tem base bíblica para isso. Existem oficiais na igreja que têm a mesma função de orar, de visitar, de exortar. Isso aqui não está sobre o pastor, isso aí. Isso não existe. Eu não quero essa carga sobre a minha cabeça. E nem quero alimentar isso no meu coração, porque isso é heresia, isso é apostasia. Eu estou roubando do Espírito de Deus o seu serviço, né, a sua ministração. O verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Paulo chama aqui a unidade da igreja totalmente, irmãos. É tudo por causa de Cristo, tudo por causa de Deus. Não é por causa do homem, o homem aqui não é o centro. O centro aqui é Cristo. É o seu Espírito, é o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que é que Paulo está dizendo aqui? É inveja. Por que eu não tenho esse dom? Porque fulano não tem, eu não tenho. Porque ele é mais importante do que eu. É isso que está acontecendo aqui. E Paulo está corrigindo isso aqui. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Deus distribui os seus dons no corpo como ele quer e a quem ele quer. Mas o corpo é uma unidade. E eu vou usar o meu dom para serviço da igreja, para serviço dos irmãos. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não estaria, irmãos. Todo mundo aqui é só pé. Teria algum sentido isso? Não. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aqui falando com respeito da igreja, né? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olha, aqueles orgulhosos que se acham que são, ele furou a bola de aqui de todo mundo, né? Olha, né? A coisa não funciona assim. Não funciona assim. Não podemos dizer que nós não precisamos de você. Isso é muito comum em nosso meio, irmãos. Porque as pessoas, elas fogem muito das sociedades internas da igreja. Por esses atritos, pelo medo de dizer às pessoas que, olha, eu não sei fazer muita coisa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, essas pessoas se intimidam e não participam.
E, ao mesmo tempo, aquelas que participam, né, em vez de motivar, não, né, se acham que são a dona da SAF, dono do PH, e aí a crise, o racha começa dentro da igreja. Porque se acham muita coisa, e o que não são, porque Paulo fala aqui que os membros que são menos, não é, são fracos, são necessários para a formação do corpo. E aqueles que são menos dignos, né, estes damos muito maior honra. Né? Alguém sabe aqui o nome da faxineira da igreja? Que vem aqui limpar a igreja? Você sabe, né? Mas olha só, né? Se a gente for comparar aqui, é um serviço menos digno, não é isso? Entre aspas. No entanto, né, a igreja está limpa, cheirosa, bonitinha, olha só. É o dom que ela tem? É. O dom de serviço. E deve ser honrada do mesmo jeito com aquele que tem um dom de profecia, o dom de ensinar, de pregar a palavra. Não tem diferença aqui, irmãos. Não tem diferença. E aqueles que dizem que não tem nenhum dom? Como é que nós devemos tratar, irmãos, esses mais fracos? Do mesmo modo, amando do mesmo jeito, inserindo no corpo de Cristo do mesmo jeito. Que Deus vai usar, irmão, não tem como. Deus usa toda a sua igreja de uma forma ou de outra. Quando eu falo usar a igreja, irmão, não é só aqui dentro, não. Lá fora também. Lá fora também. Agora, aqui dentro deveria ser muito mais efetivo, não é? essa nossa comunhão, essa nossa participação. Não é? E vamos ver aqui, vamos continuar aqui no 24. Ao passo de que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, claro. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Olha só aqui. Olha a preocupação de Paulo aqui. Para que não haja divisão do corpo, mas que cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Essa comunhão, essa cooperação aqui, essa unidade aqui no Espírito Santo de Deus, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo aqui? Não é? A gente se alegra aqui com o sucesso de alguém, não é? É para se alegrar, irmãos. Não é para ter inveja e dizer, ele não merecia isso. A gente tem muito essa tendência, né, de sempre ter um mais ou ter uma crítica a qualquer coisa, né? A gente não relaxa, né? A gente não se dispõe, né, a honrar, a se alegrar, né, com o sucesso dos nossos irmãos, quando o sucesso ele é legítimo, né? Um sucesso dentro dos parâmetros bíblicos, né? A gente tem uma certa isso deveria ser comigo, né? Tem um murmúrio, né? Uma murmuração interior, né? Quando não deveria ter, né? E também sofrer com os que sofrem. Não é? Se compadecer dos que sofrem, né? A gente está com o seu Luiz lá, eu estive com ele segunda-feira passada agora. Não é? E ele estava assim, a situação dele assim, é muito triste, irmãos. Ele está pele e osso. Ele está pele e osso. Não é? Muito fraco, não é? Muito fraquinho, eu creio que ele não sai mais do hospital, ali só um milagre de Deus ali mesmo. Ele ia fazer um exame na quarta-feira ou na quinta-feira, para averiguar alguns nódulos no pulmão, né, que já estavam desconfiando disso. Né. Mas a gente tem que sofrer, a gente tem que se compadecer disso aí. Dessa situação, orar por ele, clamar a Deus por ele, né, conforto, consolo, não é? Porque a igreja é o nosso corpo, é a nossa gente, não é? Aqui próximo aqui da gente, né? Sofrer junto com aqueles que estão desestimulados, com aqueles que estão desempregados, né? Estar junto com eles, né? Motivando, incentivando, né? Sabe, para que a coisa caminhe, que ele cresça, produza, né? Isso é corpo de Cristo.
Uma coisa simples, não é? Onde é que está aqui? Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Isso aqui acabou, isso aqui acabou. Esse dom aqui acabou. Não existe mais. Quando os apóstolos morreram, quando João fechou, então fechou-se a era apostólica. E aí surgem os pais da igreja. Então os apóstolos saem de cena. Não tem mais a necessidade de apóstolos hoje em nosso meio. Como muita gente aí proclama, no Brasil há pelo menos uns 3.000 apóstolos aí, em igrejas que se dizem evangélicas. A questão é, pastor, isso é bíblico? Sim ou não? O dom está lá, mas é bíblico isso? Não é? Por que não? Porque sempre a minha resposta ela tem que ter embasamento escriturístico, embasamento bíblico. Qual eram as credenciais para ser apóstolo? Essa é a grande pergunta. E a Bíblia responde. Qual era a credencial para ser apóstolo? Testemunho ocular. Quem mais? Andou com Cristo, viveu com Cristo, comeu com Cristo, viva a sua crucificação. Isso eram as credenciais para ser apóstolo. Não é uma coisa simples, irmão. Então, como é que hoje alguém vai se intitular apóstolo ou alguém vai ungir essa pessoa como apóstolo? Você está vendo a heresia aí? O desvio da doutrina. E esses homens se acham que são mesmo. Então, o apóstolo recebia diretamente de Deus. Nós não recebemos diretamente de Deus. Nós temos a palavra hoje. E por que cessou? Porque a apostolicidade cessou. Porque eles formaram a doutrina, escreveram a doutrina e entregaram para a igreja. Então, nós hoje o quê? Vivemos e cremos na doutrina dos apóstolos, que receberam de Cristo. Cessou. Não existe mais apóstolo hoje. Pastores, bispos, que é a mesma coisa. Pastor, bispo e presbítero têm a mesma definição na Escritura. São palavras sinônimas. Sinônimas. Esses continuam. Mas apóstolos não. Vamos lá. Em segundo lugar, profetas. Quem são os profetas? São aqueles que têm visões, que têm sonhos e que veem o futuro? Não é isso que a palavra aqui está dizendo. Profeta é aquele que proclama a palavra de Deus. Assim como ele recebe, ele proclama. Esse é o verdadeiro profeta. Não é? Se Deus der a ele sonhos e visões, não é? Deus deu. Mas eu não posso me arvorar de que eu tive uma visão de Deus e sair, Deus disse assim, e essa foi a visão. E se essa visão ela vai de encontro à Escritura, isso é um falso profeta. É a primeira coisa. Como é que eu discerno um falso profeta? Quando o que ele fala não tem nenhum fundamento bíblico. Deus precisa hoje falar por sonhos para alguém? Quando a Bíblia está toda completa de Gênesis e Apocalipse? Tem necessidade disso? Não. Se você quer conhecer Deus, leia a Escritura. Abra, estude e leia. Não é? Clame a Deus para Deus revelar ao seu coração, não é? O que está escrito ali. Então, essa questão de sonhos e visões, irmãos, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito. Não é? Porque a gente não vê em nenhuma carta do Novo Testamento alguém tendo mais sonhos e visões. A não ser João no Apocalipse, porque ali é diferente, ali ele foi arrebatado para isso. Mas tira ali o Apocalipse que você não vê mais, da forma que tinha antigamente no Velho Testamento. E que Deus confirmava ali o sonho e a visão do profeta. Havia uma confirmação, não é? De imediato. Hoje, em nossos dias, a gente não vê isso. Então, esse dom profético aí, ele foi distorcido. Porque o profeta aqui é aquele que prega a palavra.
Terceiro lugar, mestre. Aquele que ensina, que tem um dom do ensino. Temos aqui Tiago, temos aqui Rafael, né? Temos aqui o pastor, e podem surgir mais gente. Tem as professoras das crianças, são mestres, estão ensinando, estão capacitando a igreja. Estão me entendendo aqui? Depois, operadores de milagres. São aqueles que têm um dom de cura, de milagre. Não é? É outro dom também que a gente não vê mais tanto hoje, irmãos. Não vê mais tanto hoje. Não é? Isso também foi... eu não estou dizendo que não aconteça. Da forma que acontecia nos tempos de Cristo e dos apóstolos, é muito diferente do tempo de hoje. Ali era com mais intensidade para se comprovar a instalação que era chegada do reino de Deus. Mas existem milagres hoje? Existe. Mas são mais raros. São mais raros, não é? São bem mais raros do que antigamente. Depois, os que têm o dom de cura, o dom de curar. Também são coisas mais raras, mas existe também isso aqui. Não é? São dons que pertencem à igreja e que Deus pode usar alguém na hora de orar, curar alguém. Não é? Vocês estão entendendo a normalidade com que isso deve ser comum na igreja? E não deve chamar, ninguém deve se sobressair por causa desse dom que ele tem, não é? E que é muito perigoso isso. Hoje, com a imaturidade da nossa igreja, imagina alguém com dom de milagre. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, irmãos? Se aqui tivesse alguém com dom de milagre, essa igreja estava assim, com essas cadeiras vazias? Não. Quem estaria aqui? Um monte de gente aqui procurando cura para alguma coisa. Mas vinha em função de quê? Do milagre, não do Senhor do milagre. Então, por que esse dom hoje é tão raro? Por causa disso. Por que o dom de cura é tão raro? Por causa disso. Que as pessoas se avoram desse dom e se intitulam deuses dentro da igreja. Não é? Depois do dom de curar, ou o de ajudar, ou o de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então você vê aqui que há uma diversidade de dons aqui. É interessante que o dom de ajudar quase ninguém fala, né? É um dom tão assim, né, que não dá muita proeminência dentro da igreja, né? Mas ninguém fala, né? O dom também de administrar, não é? A igreja. Aqui temos aqui os presbíteros e os diáconos que têm esse dom. Né? É um dom natural deles isso aqui. Quando Deus já vocaciona, né, isso já vem junto com eles. Administrar a igreja, não é? Em todos os seus aspectos, né? E o de falar em variedade de línguas, né? Isso aqui é interessante porque essa palavra língua aqui, não é? É muito confundida, né, com línguas estranhas, não é? Com línguas estranhas, né? Irmãos, existe língua estranha? Sim ou não? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vamos pensar. O que é uma língua estranha? Hein? Que ninguém conhece. Então, se é uma língua que ninguém conhece, não é uma língua, é algo estranho. Exclui a palavra língua aí, porque não há qualquer comunicação por meio dela. Então, quando Paulo fala aqui de variedade de línguas, você vê que ele não bota aqui estranhas. Né? Eu não sei como é que está na sua versão aí, se tem estranha. Tem ou não? Não? Então, essa variedade aqui, isso aqui são idiomas. A palavra língua no grego é glossa, que vem de glossário, né? Que tem a ver com alfabeto. Existe uma ordem lógica, não é, das palavras, não é, para que você entenda as palavras. Não é? Domingo passado chegou aqui um alemão. Ele fala inglês, ele fala espanhol e fala português. O cara é poliglota. Então ele tem um dom de línguas. Ele tem essa facilidade de falar em 4 idiomas. E alguns aqui
não é? Como o Tiago e o Rafael, que conhecem do inglês, se comunicaram muito bem com ele em inglês, porque tem o dom de língua, Deu para entender isso aí? Então, esse é o dom, essa é a variedade que Paulo fala aqui, essa facilidade em ter, em conhecer, em ser hábil para falar essas línguas. Dentro da igreja, exatamente. Exatamente. Agora, eu venho da igreja pentecostal, então, assim, eu vi aquelas pessoas falando aquilo, eu, assim, nunca consegui falar aquilo, É. eu achava estranho, mas, assim, eu via pessoas, assim, que aparentemente eram cristãs mesmo, a gente via pelos grupos e tudo, mas eu, até hoje, eu nunca compreendi aquilo, sabe? Por que que eles falavam aquilo, se aquilo era de Deus, e, assim, eu ainda tive essa confusão na minha cabeça, porque eu estive lá por mais de 5 anos, 7 anos, mais ou menos, mas eu nunca falei aquilo e eu não conseguia, eu não entendi aquilo até hoje. Não, isso é um questionamento que todo mundo deve fazer, né? É um questionamento normal, né? É, porque veja só, se ele fala e não há uma tradução, qual o significado que isso tem para a igreja? Ou para a própria pessoa que fala essa língua? Nenhum, não tem nenhum significado. Não, não há qualquer valor, não é, para a edificação da igreja quando alguém abre a boca e fala palavras assim, soltas, sem qualquer nexo, sem formar uma ideia, sem formar um conteúdo, sem formar uma informação. Não existe isso. Então, Deus é um Deus de ordem, irmãos. A gente acabou de vir aqui. Não é? Então, essas línguas, né, elas têm que ter tradução. Então, se tem tradução, ela tem um alfabeto, para que se alguém estude e entenda essas línguas. O que foi que houve no Pentecostes? Quando o Espírito Santo desceu assim sobre os discípulos de Cristo, ali no cenáculo, eles saíram na rua, falando falando em línguas ali. Não é? Ali era uma festa enorme em Israel, né? Era a festa do Pentecostes, né? Era uma celebração muito grande. Então ali vinham judeus de nações diversas, que estavam lá há anos, né? Desde a dispersão, né? Da Babilônia, né? Do cativeiro babilônico, do cativeiro romano, então foram expulsos para lá e estavam ali há anos, né? Já tinham criado raiz nessas cidades aí, já haviam pegado a cultura e a língua dessas cidades, mas tinham um vínculo com Israel, porque eram judeus, e vieram para Israel. E quando houve o Pentecostes, que os discípulos saíram proclamando a glória de Deus ali, né, eles ouviram na sua própria língua nativa. Ali era o dom de línguas. Por quê? Porque eles não falavam o idioma e Deus usou, não é? Deus usou esses homens, o Espírito Santo, e fez com que eles falassem na língua daqueles que vieram de longe para celebrar o Pentecostes. Mas falavam na língua de cada um. É diferente do que falar um idioma que você não tem qualquer entendimento, qualquer articulação pelo alfabeto. Então isso não existe. Isso não deve ser considerado dom de línguas. Não deve. Porque nem você entende e nem você traduz. Então, como é que eu sei que eu estou adorando a Deus e como é que eu sei se eu estou edificando a igreja se eu não entendo e não consigo traduzir? Então é melhor ficar calado. Paulo manda se calar. Se você não traduz, se levantou alguém falando em línguas e não há um tradutor, cala a boca, senta e escuta a pregação. É desse jeito, porque isso vai gerar confusão na igreja. Então, sabe, Lânia, o evangelho, ele é ordeiro, não é? Ele tem um desenvolvimento, né, que você consegue raciocinar. É cognitivo o evangelho. Os dons são cognitivos. Então, eu não posso estar entendendo isso como espiritual se a minha
cognição, se o meu conhecimento não consegue traduzir o que eu estou ouvindo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou rejeitar. Mas, para muitas pessoas, essas pessoas que falam nessas línguas são super espirituais. Irmãos, não são. Isso não é sinônimo nem característico da pessoa espiritual. Não é. Não é. Hum. Hum. Não, não é. Não é. Não é. Essa questão, ela é muito tensa na igreja. Né? Muito tensa, porque algumas pessoas acreditam que isso é real. E é real, o dom de línguas é real. Eu não estou sendo contra isso. Mas a gente tem que ponderar e raciocinar nas coisas. Deus é um Deus de raciocínio, um Deus lógico. Não é? Ele não vai fazer uma coisa ilógica para o crescimento da sua igreja. Ele não vai fazer isso. Não é? Ele não vai fazer isso. Não é? Então aqui, Paulo vai concluir aqui o capítulo 12. Não é? Depois a gente vai entrar aqui, a gente vai entrar aqui no 14 aqui. Ele diz assim, será que todos são apóstolos? Claro que não. Será que são todos profetas? Claro que não. Será que todos são mestres? Claro que não. Será que todos são operadores de milagres? Claro que não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos têm o dom de interpretar línguas? Não. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aqui há uma motivação de Paulo, né, para que a gente procure os melhores dons. E quais são os melhores dons? Hein? Ele vai falar aqui no capítulo 13. Exatamente. Aí ele vai dar a resposta aqui. Você está vendo? Como uma coisa é lógica aqui, como ela é inteligível, ela vai progredindo para um aprofundamento, não é, do uso dos dons. O maior dom aqui é o dom de amor, gente. Não é esse amor sentimentalista, sentimental, não é isso não. Nem esse amor emocional, que você se arrepia e tal, não é isso. Mas é um amor consciente, onde você exerce a paciência, exerce a bondade, não arde em ciúme, não se envaidece, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente. É esse amor que ele está falando aqui para essas pessoas que têm esses dons. Então, se eu souber encaixar o uso do meu dom nessas características aqui, eu vou ser assim, ó, submisso ao Senhor e à igreja assim, de uma forma muito, muito tranquila. Os dons vão deixar de ser o altar da minha adoração, mas Cristo passa a ser. Porque eu vou amar de uma forma como está aqui, né? Isso aqui me diz, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Né? Isso aqui não se irrita aqui, irmãos, para mim isso aqui é uma luta, porque eu me irrito muito fácil. E principalmente dentro de casa. E principalmente com a minha esposa e meus filhos. É como se o pavio não existisse, né? Eu pipoco logo. Depois que eu caio em si, mas o estrago já está feito. Mas a gente tem que voltar e pedir perdão e caminhar, né? Ok, irmãos? Então, o capítulo 14, né? Já encerrou ou não? Desde quando o pessoal descer, a gente encerra aqui. O capítulo 14 é muito interessante. Não é? Como é que está na sua Bíblia aí? Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Então, aqui é uma ordem, aqui é um imperativo. Sigam o amor. Então, Paulo pergunta lá, entretanto, procure com zelo os melhores dons. Aí ele manda no 14 aqui, fechando aqui. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, amor e profetizar. O profetizar aqui, irmãos, é o proclamar a palavra de Deus. É você testemunhar a palavra de Deus. É você pregar as Escrituras. Mas qual é o carro-chefe aqui para utilizar o dom de profetizar? É o amor. Como é que eu vou usar meus dons? Se não tiver amor, irmãos, aí Paulo fala, é como um metal seco. Não tem
sabe? É aquela coisa que se quebra, que não tem lubrificação, coisa, sabe? Ressecada, seca, né? Agora, como é que tá aí no verso 2 aí, do verso 14 aí? Pois quem fala em... Hã? Pronto. Quem fala em outras... Como é que está na sua versão aí? É isso mesmo? Tem alguma outra versão aí? Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Né? Como é que está aí? Como é que está na sua versão aí? Outras línguas, né? Bom, o interessante é que a palavra outras, né, não está no original. Né? A minha versão aqui não tem, eles já tiraram aqui, ó. Aqui é assim, ó. Pois quem fala em línguas, não tem outras aqui, dando a entender que são línguas outras, né? Além. Né? Na sua tem outras, né? Pois é. É. A minha está no plural aqui. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Por meio do Espírito fala mistérios. Né? Pois é. Mas Paulo continua aqui exortando aqui que essas línguas aqui são línguas que a congregação não conhece. São línguas realmente, né, de outras nações. Né? Então, a pessoa que está orando na sua língua, vamos supor, se eu for para a Rússia e para uma igreja lá e começar a orar lá, eu vou estar orando para mim e para Deus, porque ninguém vai entender a minha língua ali. Essa é a questão aqui, né? Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Qual o papel da profecia, irmãos? Olha só. São 3: edificar, não é? Exortar e consolar. Toda profecia tem que ter essas 3 características, senão não deixa de ser profecia. Ela vai, primeiramente, ela vai edificar, depois ela vai exortar, depois ela vai consolar. Toda profecia é isso. E a profecia bíblica ela tem justamente essa função. Ela tem essa função, né? O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Isso aqui é claro. Eu quero que vocês falem, que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que a interprete para que a igreja receba a edificação. Está vendo aqui? Que é uma língua comum, é uma língua que tem alfabeto. É como eu ia falar aqui, né? Eu chegar numa igreja na Rússia, né, e pedir a palavra e começar a pregar. Alguém vai entender lá alguma coisa? Quem é que vai entender os mistérios que eu estou falando? Só eu mesmo. Os mistérios de Deus, né? Que é a revelação de Deus, né? Eu estou revelando pela minha pregação, né? Só quem vai entender sou eu. Eles não vão entender nada. É isso que Paulo está falando aqui. E como o Tiago falou, né? Corinto era uma região cosmopolita, como São Paulo. Pois não, Rafael? Quem quiser ver o original, não tem outro. Como? Quem quiser ver o original, não tem outro. Tem não. No grego não tem essa outra aí. Eu não sei porque o autor, né, o João Ferreira de Almeida, colocou isso aí, porque isso confunde muita gente. Isso é briga na igreja por causa disso. Mas tem outra aqui, não sei o quê. Então você tem que fazer uma exegese do texto para que você explique, olha, essa palavra aí foi colocada aí de uma forma assim. Aí vai ser outra briga. Por que ele fez isso?
Então gera uma tensão, mas não tem. Né? Não tem essa palavra outras aí. Né? É interessante isso, né? Mas o fato é, irmãos, que Paulo, isso aqui que está aqui, ó. Para que a igreja receba edificação. Então, o intuito da profecia é edificar a igreja. O intuito de falar em línguas, em outro idioma aqui, é para edificar a igreja. O ponto aqui é esse. E como é que uma língua estranha, não é? Alguém chega aqui, blá, 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 aquela coisa assim, todo mundo fica quieto, parado, sem entender nada. Edificou alguém? Trouxe, acrescentou alguma coisa à sua fé? Vamos ser sinceros, irmãos. Não. Acrescentou alguma coisa à fé da pessoa que está falando isso? Também não, porque nem ela traduz isso aí. Então, como é que isso pode ter espaço, não é, e guarita dentro da igreja? Você está vendo como o Evangelho ele vai confrontar isso aí, os crentes, na ação e na sua motivação de usar os dons dados por Deus? Você deve ter muito cuidado com isso. Porque, irmãos, muitas igrejas foram quebradas, foram rachadas, fecharam por causa de questões dos dons espirituais. Rachou mesmo. Quando eu estava lá em Varginha, né, os 3 anos que eu passei em Varginha, lá tinha uma igreja batista muito grande, o pastor assim, eu conheci o pastor, gente finíssima. Ele tinha um copastor. Né? E esse copastor, ele era literalista na questão dos dons. Então, e o pastor titular era mais centrado, era mais, sabe, dizia, olha, os dons tiveram seu papel na história, alguns, e saíram da história. Não estão mais na história, como tinham antigamente. Mas o outro pastor, que era muito carismático, né, não acreditava naquilo. E o que aconteceu? A igreja rachou. A igreja rachou. Porque ele cria dom de línguas, milagres, profecia com sonhos e visões. Então, ele cria nesse mundo espiritual todo aí. E a maioria da igreja foi com ele. Grande maioria da igreja foi com ele. E a igreja rachou. E eu tive com o pastor depois, né? Ele estava assim, muito abatido. Né? Porque ele sentou com as famílias, né? Mostrou, explicou, ensinou tal, mas não disse, olha, pastor, não teve jeito. Né? Mas eu entendo que eles foram mais pelo carisma dele do que propriamente pela doutrina das Escrituras. E foi o que aconteceu. E criou-se lá, né? Criou-se lá outra igreja batista, né? Com racha por causa dos dons. É um assunto muito delicado. A gente deve ter muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado. Porque nem todo mundo tem a maturidade, o entendimento de abrir a Escritura e entender, né, como é que Paulo escreve isso aqui e qual é o seu objetivo aqui. Ele mostra os dons, mas o foco central não são os dons. Não é. É a unidade da igreja por meio da submissão a Cristo. Esse aqui é o foco central do que está acontecendo aqui. Para que não haja racha na igreja. Para que se haja uma unidade para o crescimento da igreja. Não é? E ele é muito claro aqui, não é? É para a edificação da igreja. Não é? Então, o capítulo 14, irmãos, ele é muito interessante. Né? Ele é muito interessante porque ele continua aqui falando, né, dessa questão das línguas aqui. Né? Agora, irmãos, se eu for aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu falar por meio de revelações, de conhecimento de profecia ou de doutrina? Então, Paulo falava mais línguas do que todos os apóstolos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu falo latim. Ele era romano, né? Cidadão romano. Paulo falava grego. Paulo falava hebraico, latim, grego, hebraico. 3 línguas. E queria ir para a Espanha.
logicamente, ele devia também saber um pouco da base do espanhol, para poder falar e pregar na Espanha, que ele não ia chegar lá para pregar, para ninguém entender o que ele estava pregando. Então, Paulo era um cara dotado de línguas. E ele vai dizer aqui ele vai dizer aqui no texto aqui, não é? Olha só que interessante aqui, ó. E assim, com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Ele faz aqui a comparação com essas línguas estranhas, né? Pois também se a trombeta der um som certo, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Está aqui a resposta para você. Ele não acreditava nessas coisas. É como o Rafael vir tocar aqui. Hoje eu vou tocar piano, irmãos. Aqui no hino da igreja. E começar, você vai. Não tem nada com nada. Você vai entender o que ele está tocando? Não. Assim são essas línguas estranhas. Que não tem qualquer finalidade, né, aqui, né? Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dos espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Mais uma vez aqui exortando. Parem com isso. Progridam para a igreja. Não deem cabimento a isso. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Está vendo aqui, irmãos? A lógica aqui, usando a lógica aqui, no cantar e no orar. Eu sei porque eu estou cantando, eu sei o que eu estou orando. Não é? Se você louvar apenas em espírito, com o não instruído, como o não instruído poderá dizer amém, depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Isso aqui é Paulo falando aqui que ele fala em língua mais do que toda a igreja. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Olha só. Aqui, línguas aqui são línguas estrangeiras. Se Paulo chegasse em Coríntios, né, falando grego, talvez alguns entendessem, mas vamos supor aqui que ele falasse uma língua lá, o espanhol, por exemplo. Ninguém ia entender nada do que ele estava falando lá. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Olha só. Quanto à maldade, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Maturidade cristã. Ordem. Está vendo aqui? A preocupação de Paulo aqui com a unidade e a maturidade da igreja no contexto do uso dos dons e do uso dos dons. Ok, irmãos, depois vocês terminem aqui de ler o capítulo 14, né, que é muito bacana, né, mas que vocês possam entender isso aqui, né? Oi. Pode. Pode, mas deve fazer isso. Trabalho para o dom do amor, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio. Isso que a gente precisa lá. Né? Isso é que é interessante. Né? E também na igreja, né? No trato uns com os outros. Né? Eu já vi muito irmão deixar a igreja porque ele percebeu que o irmão olhou para ele com a cara torta. Ele criou essa coisa e foi embora. Isso nunca aconteceu.
É maturidade, né? Mas procure os dons, procure os dons. Agora, sempre procure com esse